Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando aqui nossa colheita de acerola e o vídeo que eu prometi do doce de acerola que eu vou fazer da geleia hoje. Então já estamos aqui colhendo, ó, é daqui mesmo de casa. Nosso pé de acerola já está bem carregado. Ele já está na segunda carga esse ano, porque aqui agora deu uma chuva e tá bom de produção. Então a gente vai fazer uma geleia de acerola hoje e resolvi de mostrar para vocês. Ali tá o Leomar colhendo. Ô Leomar, dá um alô pro povo aí. Estou aqui colhendo as acerolas para fazer a geleia. Então vamos fazer uma geleia de acerola. Ele tá bem carregado, ó. A gente já colheu bastante e ainda temos bastante aqui para colher. Olha só. Eu vou fazer passo a passo, pessoal, esse vídeo de hoje para mostrar para vocês como que faz a geleia de acerola. Não tem muito segredo para fazer a geleia de acerola. Então, vamos colher aqui, depois eu volto com vocês quando for colocar para cozinhar. Então, pessoal, ó, eu já tô aqui com a acerola colhida, né? E agora o que eu vou fazer? Já acendi o fogo aqui no fogão a lenha. Eu vou ferver ela. Essa fervura é só até perder a coloração. Assim que ela perder a coloração, eu já retiro e daí eu tenho que peneirar ela para daí eu levar a polpa dela pro fogo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, já tá lavadinho. Ó, ele vai dar uma boa quantia, porque é bastante acerola, então usei essa vasilha mais grande por causa disso. Ó só a quantidade que deu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água até ela perder a coloração. Assim que ela perder a coloração, eu levo ela para me peneirar. Não precisa cozinhar muito tempo. Ela só deu uma fervida, ela já perde a coloração. Assim que ela perder a coloração, eu já posso peneirar ela, porque é da polpa peneirada que é feito a geleia. Assim, eu vou só colocar água aqui, para vocês verem a quantidade de água que vai colocar, porque tem que ser uma quantia assim de água que seja suficiente para ela ficar submersa, não pode ficar muito para fora. Essa acerola tem que ficar dentro da água para ela cozinhar por igual. Olha só como que ela tá dentro da água. Então agora eu vou deixar já aqui, dar uma fervida. Assim que der uma fervida, eu volto com vocês para mostrar o ponto certo que ela fica para você poder peneirar ela. Olha só, pessoal, como que ele tá. Ele já perdeu a coloração, ó. E daí ele não precisa ferver, pessoal. Ele estando desse jeito aqui, ó, ele já perdeu a coloração. E não tem, se você queira tirar esses cabinhos, você tira, senão você pode ferver com ele mesmo. Que quando você peneirar, ele fica tudinho, ele faz parte da fruta também. Ó, já tá assim, ele diminui de volume, porque daí ele abaixa, né? E ele já tá no ponto. Não pode ferver muito, porque se cozinhar demais, ó, o que que acontece? Você tá vendo essa daqui que tá aberta? Então, ó, vou até pegar pra vocês, tá um pouco meio quente, ó. Você acaba perdendo a fruta, porque daí ela acaba perdendo a polpa. Que ela, quando você vai mexer pra você tirar, ela acaba dissolvendo na água e você acaba tendo perca. Então, quanto menos você mexer enquanto ela tá na fervura, melhor é. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou retirar o tacho aqui do fogo e vou peneirar ela.
Vou passar ela na peneira. Eu passo ela no escorredor de macarrão. Porque como a semente dela é graúda, não tem necessidade de você passar uma peneira tão fina. Vou passar, ou quem tem uma coisa boa também, pessoal, que é mais prático, é essa peneira aqui, ó. Só que eu vou fazer na peneira no escorredor de macarrão. Pra peneirar nessa peneira, aqui também dá, pessoal, pra peneirar. Olha só, ela é peneira de peneirar café. Eu tenho aqui, uso ela pra peneirar café. E eu vou pegar e vou... Ó, você pode usar ela. Ela tem mais espaço pra você pegar e peneirar a fruta. Mas eu vou peneirar no escorredor de macarrão. Que é mais fácil pra mim. Mas para quem queira fazer bastante, como aqui não é muito, então vou fazer esse processo e já volto com vocês, tá bom, pessoal? Olha só como que ele tá, já tá no ponto. Eu vou fazer o seguinte, vou peneirar ela agora. Ó, ela tem que estar assim, não pode estar muito cozido demais, que ela acaba se derretendo. Então, vou peneirar no escorredor de macarrão. Para peneirar, pessoal, você vai ter que pegar uma concha, uma coisa assim, e ir apertando, ou um escorredor, para ir apertando ela, para ela acabar saindo a parte líquida dela todinha. Olha só, ela vai apertando, ela já vai saindo a parte da massa e vai ficando a parte da semente. Ele é trabalhoso. Não é um trabalho que você faz assim rapidinho. Não, você tem que passar tudo isso aqui na peneira, tirar toda a polpa. E nem aqui eu vou fazer uma quantidade boa, que deu bastante, tinha bastante fruta, a gente aproveitou, colheu tudo uma vez só, para aproveitar o trabalho, né? Ó, você vai macetando elas, ela vai saindo o líquido e a polpa junto. Olha só como que ele vai ficando. Essa parte líquida dela. E quando você vai mexendo, você vai peneirando. Por que que eu falei que na peneira grande seria melhor? Na peneira grande, naquela peneira de peneirar café, você lava ela bem lavadinha, esteriliza, ela tem os buracos mais grandinhos e se torna mais fácil de você peneirar ela. Mas para quem vai fazer pouca coisa, só para consumo assim que seja pouco, pode ser feito em qualquer outro tipo de peneira, escorredor de macarrão, como eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês como que tem que ser feito para poder tirar a polpa. Trabalhoso é. Por isso que ele é tão delicioso, né? E para você comprar ele industrializado, ele tem um valor bem elevado, né? A geleia. Numa que não é uma fruta que dá muita massa. E ele dá muito trabalho, mesmo que as indústrias faz diferente, né? Isso aqui é artesanal. Isso aqui é um doce caseiro mesmo. A gente foi lá, colheu as frutas. E agora estamos fazendo esse processo aqui. Picando. A semente vai ficando limpinha. E a parte de baixo vai escorrendo. Vou terminar esse processo aqui e já volto com vocês, pessoal. Olha só, pessoal, já tá aqui peneirado. E o que sobrou? Essa água aqui é a água onde a gente cozinhou a cerola. Então, isso aqui é descartado. Isso aqui é a parte do cozimento. Eu tirei toda a cerola daqui. Eu fiz o seguinte, eu fiz na peneira pelo seguinte, porque era bastante a cerola, então no escorredor de macarrão ia demorar muito tempo. Lavei, que eu tenho essa peneira aqui, que é a peneira que eu uso em casa. Lavei bem lavadinha a peneira. E acabei usando a peneira porque era bastante. Essa aqui é o que sobrou da semente, pessoal. Olha só. É a semente que sobrou do que a gente já peneirou. Ó. Pra vocês verem.
Aqui tá sobrando só a parte da casca e a parte e a semente. Só o bagaço, como o povo fala mesmo. Isso aqui é descartado. E como eu peneirei tudo ali, ainda tá até meio quente um pouco ainda. Tá tudo peneirado. E a parte de baixo, onde tá a polpa. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Então, essa parte aqui é o descarte. E aqui tá a nossa polpa. Da parte que a gente peneirou. Tá até meio quente aqui, pessoal. Tô limpando a borda da bacia. Olha só pra vocês verem. Essa aqui eu vou medir ela, porque não tem como pesar. Então, vou medir certinho pra mim poder pegar e fazer o doce. Então, eu vou deixar ela aqui, na bacia mesmo. E daqui um pouco eu volto com vocês, mostrando pra vocês como que eu vou fazer pra mim colocar o açúcar. Pra ele não ficar sem doce. Porque ele tem que ficar com a quantidade de doce. Já vou passar. E ele vai ter que fazer o seguinte, pessoal. Ele não pode ficar nem a menos e nem a mais. Porque o doce da acerola, ele é um doce bem cítrico. Se ele ficar muito doce, ele acaba ficando tipo picante, porque a acerola em si ela tem muita acidez. Quando se faz uma geleia, você tem que ter uma quantidade exata de açúcar, porque se você colocar muito açúcar, vai ficar aquela geleia que quando você vai consumir ela fica aquela geleia ardida. Não fica assim aquela geleia suave, porque em si a geleia da acerola, ela tem uma acidez bem forte. Então, o que eu vou fazer? Aqui, esse aqui já tá pronto. Eu vou medir e vou colocar 250 gramas de açúcar por litro. Quando ela chegar no ponto e tiver fraco de doce, que eu não queira com um pouco mais de açúcar, eu coloco mais 50 gramas por litro. Não pode passar de 300 gramas de açúcar por litro. Se você passar disso, ele acaba ficando um doce muito forte e muito ardido. Não fica aquele doce gostoso. Então, pessoal, ó, já coloquei aqui na jarra. Essa jarra aqui é 3 litros. Então, eu vou levar nessa panela aqui, porque o doce da acerola, ó, como que ele fica? Um caldo bem grosso. Isso aqui só é a polpa da acerola com o suco da acerola, pessoal. Eu vou medir o restante aqui. Ó. Em tudo, pessoal, vai dar 5 litros de polpa. Ó, pra vocês verem. Como falei pra vocês, agora eu vou levar ele pro fogo e vou adicionar o açúcar. Eu coloco 250 gramas de açúcar por litro, porque não tem como você pesar a polpa, porque o certo todo doce é a quantidade correta de açúcar em peso. Como é líquido, então eu coloco 250 gramas por litro da polpa peneirada e levo pro fogo. Quando chegar no ponto meu doce, que ele já tá no ponto, e eu ver que ele não tá muito doce, eu quero um pouquinho a mais, ou porque as pessoas gostam um pouco a mais, coloca mais 50 gramas de açúcar antes de chegar no ponto final. Porque o açúcar não pode ser adicionado nem tipo de doce sem você cozinhar o açúcar junto com a polpa.
porque ele acaba não dando o ponto do doce. Agora eu vou levar pro fogo e vou pôr o açúcar neles e vou cozinhar até ele chegar no ponto. Eu já volto com vocês mostrando pra vocês. Olha só, pessoal, eu já pesei o açúcar, né? E deu 1,250 kg, porque ele é 5 litros de polpa. Então, é 250 gramas por litro. Agora é só deixar apurar. E mexendo de vez em quando, porque ele vai apurando o doce, né? E deixar ele até que ele chega no ponto. É só já tá começando a querer ferver. Eu tô fazendo aqui no fogão a lenha, pessoal, porque ele cozinha mais lento, né? E fica um doce melhor, apura mais rápido. A panela ficou bem cheia, mas não tem problema, pessoal, porque ele vai fervendo e vai evaporando. Ele não é um doce que sobe para derramar, como o doce de leite, nem que ele sobe, né? E olha como que ele ficou uma polpa bem grossa, ó, pra vocês verem. Ó, aqui eu tô mexendo com essa peneirinha. Ele ficou uma polpa bem grossa. Vai dar uma geleia ótima, pessoal. Ele perde a coloração, sim. Ele volta a ter a coloração quando o doce chega no ponto. Quando o doce chega no ponto, ele vai escurecendo. Agora, quando você leva pra você ferventar, a acerola já perde a coloração. E ele só volta a coloração quando o doce vai chegando no ponto. Então, quando chegar no ponto, o doce que estiver mais apurando, eu volto para mostrar para vocês como que ele vai ficando o nosso doce. Nossa geleia aqui de acerola, pessoal. Vai ficar uma delícia aqui para comer com pão, com torrada. Muito gostoso. Ou ele puro mesmo, que é muito bom mesmo. Aqui a gente tá fazendo esse aproveitamento. A gente só tem um pé de acerola aqui, mas ele produziu muita acerola. E eu fiz outros vídeos mostrando para vocês fazendo a polpa, né? E agora eu tinha falado no vídeo que eu ia fazer o doce. Esperei ter um tempo para mim poder pegar e fazer o doce, porque geleia, ele demora um pouco, pessoal. Ele não apura rapidinho, então você tem que ter paciência para você fazer. Valeu, pessoal? Daqui a um pouco eu volto com vocês mostrando como tá ficando. Olha só, pessoal. O doce já tá aqui no ponto, ó. O ponto dele é esse aqui, ó. Você viu que ele voltou a coloração, né? Quando a gente cozinha lá, a acerola, ela fica bem, perde a cor tudinho. Mas quando se transforma nessa geleia, isso aqui é o ponto. Ó, só pra vocês verem. Como que ela fica uma geleia bem... Essa aqui ficou bem grossa, não ficou uma geleia muito fina. E o ponto é esse. Ó. Ó, pra vocês verem como que ficou a nossa geleia de acerola. Só que demora, pessoal, é bem demorado. Ele não é rapidinho, porque ele tem que apurar, porque ele tem muito líquido, né? A fruta em si só tem o suco dela, né? Até que esse suco vai evaporar tudinho, pra vocês verem. Tava aqui, né? Foi colocado aqui, a panela ficou cheinha. E ele diminuiu quase metade. Só que aqui ficou só a polpa mesmo, a parte do líquido evaporou tudo, ó, se transformou nessa geleia, que é uma delícia essa geleia. Agora, eu já vou colocar nos vidros, porque o ideal de todo doce, pessoal, não é colocar em vasilha plástica. Porque ele aquece o plástico e pode acabar você perdendo o seu doce. Até para você armazenar ele, se tem que colocar numa vasilha de vidro. Não pode ser alumínio e não pode ser plástico. Só que quando você vai colocar na vasilha de vidro, você já coloca ele quente. No caso, como eu vou colocar em vidro, porque esse doce eu tô fazendo para mim e para as minhas filhas, para minha família, digamos assim, então para armazenar até que elas venham aqui ou eu vá levar para elas, eu vou colocar nos vidros. Eu tenho os vidros e vou colocar nos vidros. Só que para colocar no vidro, você tem que colocar ele quente. Por que que tem que colocar ele quente? Porque ele vai
lacrar o vidro e não vai deixar nenhum tipo de bactéria entrar no doce que vem estragar o doce. Porque todo doce, se você colocar ele numa vasilha fria ou numa vasilha que ele tenha umidade, a tendência dele é da bactéria dele, porque ele acaba fermentando, azedando, você acaba perdendo o doce. Então, eu vou mostrar para vocês que eu faço assim. O doce ainda quente, eu levo diretamente pro vidro, já fecho o vidro e deixo lá. Ele, por si só, ele vai chegar na parte dele conservar o doce ali dentro, sem nenhum tipo de problema que vai acontecer no doce. Olha só a textura que ele ficou, pessoal. Ficou desse jeito aqui, ó. Ó, eu já tô com os meus vidros aqui, ó. Eu não sei se vai dar todos esses vidros, mas eu tô com todos esses vidros aqui. Ele ainda tá quente, que eu acabei de trazer de lá. Eu vou colocar ele nos vidros ainda quente. Depois, pessoal, só que esses vidros aqui eu já lavei, já esterilizei eles. E ó, as tampas tá toda limpinha, tudinho, todo esterilizado. Então, esses vidros eu vou colocar o nosso doce, a nossa geleia, né? Por que que o certo é colocar ele quente no vidro? Para você conservar ele sem ter perigo de ele chegar a estragar. Se você coloca ele frio, ele pode dar algum tipo de bactéria nele e você acabar perdendo o seu doce. Ele pode chegar a bolorar em cima. Não tem os doces que... Eu já cheguei a fazer doce, pessoal, antes de eu ter esse conhecimento, de eu fazer curso para poder fazer um doce com a receita correta. Eu fazia o doce, eu a conserva, fazia certinho, cuidava. Só que poucos dias, meu doce tava... Ele tava bolorado, ele dava umas bolhas, umas bolinhas e dava tipo um bolouro. Então, o que que acontecia? Era uma bactéria que ele tinha desenvolvido, aquele doce tinha que ser descartado, não pode ser consumido, porque qualquer tipo de bactéria que vem desenvolver qualquer alimento é terrível para nossa saúde, né, pessoal? Então, a gente tem que consumir um produto mesmo feito em casa, mas com os cuidados certos para não correr o risco, pessoal, de se acabar sendo contaminado por um alimento, né? Contaminação por alimento é muito perigoso. Olha só para vocês verem. Ele vai render bem o nosso doce. Eu vou ter que pegar mais um vidro para me colocar, ó. Daí o que eu faço? A tampa já tá aqui, ó, limpinha. Simplesmente eu vou limpar. Vai. Ó só, pessoal, da gente limpa bem certinho aqui, para ele não ficar nem nada de doce na onde vai passar a parte que vai lacrar a tampa do doce, né? Porque se ficar, corre o risco de não tampar direito, entrar algum ar para dentro e acabar estragando o nosso doce. Então, ó, pessoal, tá lacradinho, ó. Isso aqui, ó, vale ouro um doce desse, hein? Muito gostoso, muito delicioso. E rendeu até bem o nosso doce, pessoal. Rendeu bem mesmo. Pela quantidade da acerola que a gente tirou, pra quem vê assim, nossa, vai dar muito doce, mas não. Mas é assim mesmo. A quantidade é assim que vai ficando, que vai diminuindo, porque ele diminui todo a fruta que você vai fazer um doce, ele diminui 50%. A não ser que seja um doce com uma fruta mais
mais inteira. Mas toda geleia que você vai fazer, porque a geleia, ele é feita do produto em líquido, que você vai apurar ele para ele se transformar num doce. Então, ele vai demorar um pouco mais, o processo dele vai dar uma perca bastante. Só que, ó, pessoal, valeu muito a pena, hein? Olha só. Doce para minha família comer agora na véspera do Natal. Maravilhoso. Olha só que delícia, hein? Ó, 4 vidros de doce de geleia de acerola. Mas isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é mostrando para vocês que você pode aproveitar a fruta que você tem no seu quintal. Eu não tenho muito, eu só tenho um pé de acerola. Mas esse pé de acerola já deu para me fazer suco, deu fazer polpa. E nessa colheita agora a gente colheu e deu pra gente fazer esse tanto de geleia que vale muito a pena. Que vai dar pra gente dividir com a minha família agora pra gente comer agora na época do Natal. Uma geleia com uma torrada, isso é bom demais. Mas quem gostou do vídeo, curte, deixa um like, compartilha. Agradeço de coração todos os inscritos que estão chegando no canal. E que cada vez mais eu possa ter mais conteúdo para trazer para vocês. Tchau, tchau!